Bom dia, meus queridos alunos do Colégio Castro Alves. Vamos iniciar mais uma aula de geografia, após aí uma semaninha de descanso, né, galera? Pessoal, nós vamos iniciar hoje na página 8 da apostila, continuando, né, que nós havíamos iniciado no capítulo 7, lá em julho. Nós começamos a trabalhar espaços rural e urbano na América e na África, galera. Iniciamos as nossas discussões lá na página 3 sobre espaço rural, características gerais do espaço rural. Vimos sobre agricultura itinerante na América e na África, agricultura irrigada, e hoje nós vamos ver de uma maneira mais específica o terceiro tipo de agricultura, a terceira modalidade de agricultura, que é chamada de agricultura moderna, tá, galera? A agricultura moderna, ela difere bastante da agricultura irrigada e difere muito mais da agricultura itinerante. Tá bom? São características bem específicas dessa agricultura moderna que a gente precisa trabalhar. Tá? Nós não vamos estudar somente, né, características da agricultura moderna, mas vamos buscar entender também em qual contexto histórico ela surgiu, quando ela surgiu, né, e como ela se manifesta nos dias de hoje, tanto nos países mais desenvolvidos, quanto nos países também subdesenvolvidos do continente americano e africano. Tá? Então, eu gostaria que vocês abrissem a apostila na página 8. Foi uma sugestão de leitura que eu deixei para vocês, né, nas páginas 8 e 9, Agricultura Moderna, na página 11, outras modalidades de agricultura, né, e na página 12 e 13, pecuária e outras atividades do espaço rural. Então, nós vamos finalizar espaço rural na América e África na aula de hoje e na aula de amanhã. Para a aula de hoje, eu preparei para vocês, galera. Ué, minha câmera está desligada, Fernando? Peraí. Não, tá ligada aqui, Fernanda. Eu tô aparecendo para mim. Tá ligada. Ah, beleza. Sem problemas. Então, galera, eu preparei na aula de hoje para vocês agricultura moderna, né, e outras modalidades de agricultura. Por quê? Nós temos uma subdivisão da agricultura itinerante, irrigada e moderna, conforme a apostila. Tá? Mas não existem somente essas modalidades da agricultura. Esses tipos de agricultura, pessoal, itinerante, irrigada e moderna, são três tipos de agricultura de acordo com a forma de produção, de acordo com as características em relação a tecnologias utilizadas. Tá? No item outras modalidades de agricultura, nós já vamos trabalhar outros critérios para dividir a agricultura. Então, de acordo com o critério tecnológico, né, nós temos esses três tipos, né, de agricultura na divisão da apostila. Itinerante, irrigada e moderna. Itinerante muito mais simples, muito mais rudimentar, irrigada com um pouco mais de técnicas de cultivo, né, como a irrigação, e a agricultura moderna dessas três, né, de acordo com as tecnologias utilizadas, meus queridos do 8º ano, é a modalidade mais desenvolvida. O próprio nome já diz, agricultura moderna, isto é, o que compõe essa chamada agricultura moderna, galera? É uma agricultura baseada fortemente em métodos científicos, tá? Muita ciência, muita pesquisa em torno desse tipo de modalidade, tá? Então, o emprego da ciência, das pesquisas científicas aplicadas na agricultura é muito grande na agricultura moderna, mas não fica restrito somente a métodos científicos. Nós também temos o quê? Equipamentos e maquinários sofisticados, altamente sofisticados nesse tipo de agricultura. Tá bom? Daqui a pouquinho eu vou falar quais são esses maquinários e equipamentos sofisticados. Mas eu gostaria de lembrar a vocês, galera, que a agricultura ela foi se modernizando bastante ao longo dos séculos, principalmente com as diferentes revoluções industriais.
né, com o avançar, né, com a modernização das indústrias ao longo dos séculos, a agricultura também foi sofrendo uma modernização, uma revolução. Né? A primeira revolução industrial que aconteceu lá na metade do século XVIII, a partir daí nós tivemos a segunda revolução industrial na metade do século XIX, e com a chegada da terceira revolução industrial na metade do século XX, nós observamos o quê? Uma indústria se modernizando. E a agricultura, pessoal, foi acompanhando essa modernização da indústria. Por quê? São as indústrias que fabricam ferramentas, equipamentos e maquinários agrícolas. Então, à medida com que a indústria foi se transformando no mundo, a agricultura também foi se revolucionando. Quando nós chegamos aí lá na metade do século XX, pessoal, em meados do século XX, né, num tempo conhecido como de terceira revolução industrial, ou revolução técnico-científica, foi quando essa agricultura moderna começa a surgir nos países desenvolvidos. Né? Naquele contexto ali da Segunda Guerra Mundial, né, logo após a Segunda Guerra Mundial, início da chamada Guerra Fria, foi que essa agricultura moderna começa a ganhar força, principalmente nos países desenvolvidos, né? Estados Unidos, depois Alemanha, Japão, os países mais ricos do mundo, né, após a Segunda Guerra Mundial, começam a utilizar técnicas muito modernas de agricultura, que inicia essa chamada agricultura moderna. Né? Ao longo da Guerra Fria, ao longo da segunda metade do século XX, essa agricultura moderna também chega aos países subdesenvolvidos. Naquele contexto, né, o Brasil também recebe elementos dessa agricultura moderna. Mas, naquela época, né, o nível de modernização é inferior ao que nós temos hoje. Quando a gente fala em agricultura moderna hoje, pessoal, nós não falamos apenas de tratores, colheitadeiras e máquinas agrícolas. Nós falamos, inclusive, né, de drones supervisionando lavouras, né, drones, aviões pulverizando as lavouras, né, e tecnologias, né, baseadas no conhecimento científico aplicado à agricultura. Tá? Então nós temos um controle de lavouras, da produção agrícola via satélite, né, por meio da internet, por meio de drones, por meio de tratores, por meio de colheitadeiras que são guiadas não somente pelo operador, mas também por sinal de satélite, via GPS. Então, quando a gente fala em agricultura moderna, galera, nós falamos no que há de mais tecnológico e científico aplicado, né, na produção de alimentos, aplicado nas lavouras. Então, conforme a indústria, né, foi construindo, né, foi fabricando tecnologias para diversos setores da economia, né, a agricultura também foi assumindo muitas dessas tecnologias, né, na modernização da produção. Tá? Então, galera, quando a gente fala em agricultura moderna hoje, a gente fala de uma agricultura com elevadíssima produtividade, né? De uma agricultura que produz cada vez mais sem a necessidade de ampliar as áreas de cultivo. Né? Uma produção muito grande, é uma agricultura com volume de produção muito grande, mas é uma agricultura com uma produtividade também grande. O que é a produtividade? É uma produção grande sem a necessidade de ampliar a área de cultivo. Isto é, lavouras produtivas, cada vez mais eficientes. Tá? Aqui na página 8 da apostila, galera, nós temos aqui uma imagem, né, que representa um pouco do que é essa agricultura moderna hoje, bem diferente da itinerante da irrigada. Tá? Plantação de soja geneticamente modificada na Argentina em 2018. Aqui nós temos dois elementos muito importantes que compõem a chamada agricultura moderna hoje. Né? A soja geneticamente modificada, né, que nós chamamos de transgênicos, né, a chamada soja transgênica, né, e esse pulverizador aqui, né, que é um trator pulverizador, né, hoje com muitos componentes eletrônicos, tipicamente, né, presente nas lavouras aí de grandes fazendas que, de certa forma, assumem essa característica, né, de uma agricultura cada vez mais moderna. Tá bom, pessoal? Então, no Brasil, né, esses equipamentos, esses tratores, colheitadeiras,
né, e também produtos químicos, né, como agrotóxicos e fertilizantes, chegam, né, após a Segunda Guerra Mundial, né, na segunda metade do século XX. Né? Então, o que se buscava nessa época, tanto nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha, na Holanda, na Inglaterra, na França, né? E também em países, na época, subdesenvolvidos, como Brasil, Argentina, México e outros países aí da América, uma produtividade maior, né? Uma produção e uma produtividade maior. Eu tenho quase certeza que nos tempos que nós tivemos na sala de aula, eu expliquei a diferença entre produção e produtividade, tá, pessoal? Produção é o quê? O volume produzido. Produtividade é o quanto de volume você consegue produzir em uma determinada área, né? Você produzir muito mais em uma área restrita é você alcançar tanto uma produção boa como também uma produtividade boa, uma eficiência, tá, pessoal? Então, quando a gente fala em agricultura moderna, a gente precisa lembrar como ela surgiu. Ela surge nos Estados Unidos e em países europeus, tá? No século XX, né, na metade do século XX, logo após a Segunda Guerra Mundial, né, com tratores, colheitadeiras, agrotóxicos e fertilizantes e adubos químicos, né, aplicados nas lavouras para alcançar uma maior produção e uma produtividade. Esse movimento, pessoal, de surgimento da agricultura moderna no mundo, que se inicia nos países desenvolvidos, galera, tem o nome de Revolução Verde. Tá? Então, essas novas técnicas e equipamentos que aprimoraram a agricultura mundial, que surgiram nos países desenvolvidos, inicialmente nos Estados Unidos, é chamado de Revolução Verde. Tá? Tem até esse termo aqui na página 9, tá? Eu gostaria que vocês destacassem. Quando que a Revolução Verde chega no Brasil, professor? Mais ou menos aí em países subdesenvolvidos da Ásia, América Latina e África, né, essa agricultura moderna, toda essa modernização nas lavouras, né, chega na década de 70. Então, a agricultura moderna surge com um movimento chamado de Revolução Verde. Muita atenção, meus queridos alunos, para não confundirem Revolução Verde, o termo Revolução Verde, com movimentos de preservação ambiental. Não tem nada a ver com isso, é exatamente o contrário. Revolução Verde foi um movimento iniciado nos Estados Unidos por grandes indústrias de produtos agropecuários, né? Por grandes indústrias de tratores, de máquinas, indústrias de adubos químicos, indústrias de agrotóxicos, que tinham por objetivo promover uma modernização da agricultura, aplicando esses tratores, essas colheitadeiras, esses adubos químicos e esses agrotóxicos para que a produção e a produtividade de alimentos aumentasse, não só nos Estados Unidos, mas para o mundo inteiro. Então, Revolução Verde foi um movimento, né, que cria novas tecnologias e equipamentos que promoveram a modernização da agricultura no mundo. No Brasil e em outros países da América e da África, a Revolução Verde, né, chega a partir da década de 1970. Todas as vezes que vocês ouvirem falar em Revolução Verde, relacionem Revolução Verde com a agricultura moderna. Todas as vezes que vocês ouvirem agricultura moderna, agricultura de precisão, associem com a Revolução Verde. Professor, mas a Revolução Verde surge lá no meados do século XX, segunda metade do século XX. Ficou restrita somente a tratores, agrotóxicos e adubos químicos? Não. A Revolução Verde ela foi se aprimorando. Hoje nós vivemos a chamada Nova Revolução Verde. Hoje, galera, nós temos, além de tratores, colheitadeiras, né, monitorados por sinal de satélite, né, hoje nós temos drones, né, que fazem filmagens sobre as lavouras, né, filmando em tempo real, né, e o operador do drone no campo passando essas imagens, né, para o gerente dessas grandes fazendas monitorar no computador, né, para procurar saber onde, né, é necessária uma maior atenção na lavoura. Enfim, toda essa tecnologia também é acompanhada de uma manipulação genética. Tá? Lá na década de 90, né, nos Estados Unidos, a partir do final dos anos 80 e início dos anos 90, surgem os chamados transgênicos,
né, que são o quê? Plantas e organismos geneticamente modificados, fruto dessa revolução verde, fruto dessa agricultura moderna. Então, para a gente caracterizar a agricultura moderna, que surge com a revolução verde, na metade do século XX, nós podemos destacar tratores, né, equipamentos agrícolas, agrotóxicos, né, para combater ervas daninhas, fertilizantes e organismos geneticamente modificados. E hoje nós temos o quê? Drones, né? Muitos equipamentos que não foram criados para serem aplicados à agricultura, mas que foram aplicados à agricultura para buscar uma maior produtividade. O Matheus até colocou aqui no chat, né? O aumento da produtividade poupa a necessidade de desmatar mais áreas. Exatamente, Matheus. Se você tem uma tecnologia que permite produzir muito mais naquela mesma área, você não tem a necessidade de desmatar, né, para abrir lavouras. Mas, infelizmente, a gente sabe que isso nem sempre acontece, né? O que a gente observa no Brasil hoje? Um desmatamento cada vez mais descontrolado, né? Mesmo com tecnologias da revolução verde da agricultura moderna no Brasil, já há muitos anos, a gente observa que, infelizmente, né, o desmatamento ainda continua grande e está aumentando cada vez mais. Tá? Na página 9, nós temos, né, a chegada dessa agricultura moderna por meio da Revolução Verde no Brasil, né, e no restante da América e da África na década de 70, mas nós temos aí também algumas características importantes no segundo parágrafo da página 9, que eu gostaria que vocês destacassem na apostila, né? Bastante coisa eu já falei agora, mas eu queria que vocês destacassem. Maria Luísa, você pode fazer a leitura desse segundo parágrafo para a turma? Para mim, por favor? Oi, professor. Oi, pode falar, Maria. Qual parágrafo? Segundo parágrafo da página 9, algumas características importantes da agricultura moderna e da Revolução Verde. Beleza. Desde então, inovações tecnológicas como informatização, mapeamentos por satélite, dados digitais cada vez mais precisos, novas máquinas para plantio e colheita, além da manipulação genética das sementes, têm possibilitado grande aumento na produção mundial de alimentos. Entretanto, também fomentam processos de padronização das técnicas de produção e dos gêneros alimentícios produzidos mundo afora, o que significa a perda de culturas antigas e ricas em conhecimento ambiental, assim como muitos dos frutos, cereais e outros alimentos por elas cultivados. Maria, muito obrigado. Galera, apesar de toda essa modernização da agricultura, né, apesar de todas essas tecnologias trazidas pela Revolução Verde na agricultura, né, inaugurando esta nova fase, né, esse outro tipo de agricultura, que é a agricultura moderna, a gente tem que tomar muito cuidado, porque toda essa tecnologia não é acessível a todos os agricultores. Obviamente, pessoal, se a gente comparar aquela agricultura familiar, né, aquela agricultura praticada de uma forma bem tradicional nas lavouras do mundo inteiro, principalmente dos países mais pobres, essa agricultura, né, em menor escala, mais tradicional, mais familiar, ela cada vez mais encontra dificuldades para concorrer com as grandes fazendas, né, de agricultura comercial que utilizam esses elementos da Revolução Verde da agricultura moderna. Isto é, cada vez mais o pequeno agricultor tem dificuldade em concorrer com a produção e com a produtividade de grandes fazendas que se utilizam dessa agricultura moderna, né, a partir dessas tecnologias criadas pela Revolução Verde. Então, o que a Maria Luísa leu é muito interessante. Apesar de todos esses pontos positivos, né, o aumento da produção de alimentos no mundo pela agricultura moderna, né, surgida a partir da Revolução Verde, culturas tradicionais, gêneros alimentícios, né, de cereais praticados, cultivados secularmente, né, há séculos, há milênios, acabam aos poucos sumindo, desaparecendo. Né? Por quê? Porque a agricultura moderna está ocupando áreas cada vez maiores. Né? Essa agricultura moderna, pessoal, ela tem uma característica muito importante, que é uma produção agrícola cada vez mais voltada à exportação.
O que significa isso? É uma produção agrícola cada vez mais voltada ao abastecimento do mercado externo. Engraçado, nos países desenvolvidos, galera, nos países mais ricos, né, que iniciaram essa modernização da agricultura, eles produzem também para abastecer o seu próprio mercado, mas os países mais pobres, né, que conseguiram comprar essas tecnologias, né, grandes agricultores aí de países mais pobres que conseguiram comprar essas tecnologias, produzem para abastecer essas indústrias alimentícias estrangeiras nos países mais ricos. Então a gente observa que cada vez mais uma agricultura tradicional, em menor escala, tem dificuldade em sobreviver diante de toda essa modernização da agricultura, né, voltada para exportação. Então, quando a gente fala em agricultura moderna, a gente fala o quê? Numa agricultura voltada para abastecer grandes indústrias alimentícias, né, e não para o consumo interno, muitas vezes, da população, né, dos seus países. Então, galera, a Revolução Verde cria a agricultura moderna, né, aumenta a produção de alimentos, aumenta a produtividade dos alimentos, né, com as suas várias tecnologias, mas dificulta, né, é uma concorrência muito forte, muito quase que desigual com aquela agricultura mais tradicional, né, em menor escala. É uma concorrência muito forte, tá? Além das controvérsias ambientais. Tem toda uma questão social, né, de pequenos agricultores com dificuldade em produzir diante da concorrência dessa agricultura moderna, mas também tem uma questão ambiental muito séria, tá? Porque a Revolução Verde e a agricultura moderna, toda vez que eu falar Revolução Verde, lembra de agricultura moderna e vice-versa, porque a agricultura moderna surge em meados do século XX com esse movimento, né, de modernização agrícola promovido pela Revolução Verde, tá? Júlio perguntou para reforçar a diferença entre produção e produtividade. Júlio, produção é volume produzido, quantidade produzida, independentemente da área ocupada, tá? Então, produção é a quantidade produzida. Produtividade é a eficiência da lavoura, tá? Por exemplo, se você tem uma propriedade, uma fazenda de soja, eu vou dar um exemplo, Júlio, uma fazenda de soja que em 1 hectare produz 100 toneladas de soja e uma outra fazenda que em meio hectare produz as mesmas 100 toneladas de soja, a produção foi a mesma, 100 toneladas. Em qual fazenda a produtividade foi maior? Na segunda, porque consegue produzir em o quê? Em uma área menor, né? É mais eficiente. Produção tem a ver com quantidade, produtividade tem a ver com a eficiência. Tá? Isso aí, eficiência da lavoura. Né? Nem tanto o ritmo de produção, Matheus, mas a eficiência dessa produção. Tá? Produtividade é o quê? É uma produção mais eficiente. Né? Altos índices de produtividade. Vamos supor, eu tenho uma fazenda de 100 hectares. Nesses 100 hectares eu produzo 1.000 toneladas de soja. A Julie tem uma fazenda de 50 hectares, mas que produz as mesmas 1.000 toneladas de soja. Eu e a Julie temos a mesma produção, 1.000 toneladas de soja. Qual fazenda tem mais produtividade? A minha de 100 hectares para produzir 1.000 ou a Julie de 50 para produzir 1.000? A fazenda da Julie? Não, Matheus, está errado. A fazenda da Julie é mais produtiva, porque ela é menor e produz a mesma quantidade. Entendeu a diferença? Produção, 1.000 toneladas nas duas fazendas, só que a minha é maior que a dela. E ela, como que a dela é menor e produz a mesma quantidade, mesma produção da minha? Então a dela é mais produtiva, tem mais produtividade. Tá? Eu poderia estar produzindo mais, mas não produzo. Então a produtividade da Julie foi maior. Beleza, galera? Então, pessoal, a Revolução Verde, a agricultura moderna, também tem um problema ambiental. Por quê? Quando a Revolução Verde, né, inaugura essa chamada agricultura moderna, e eu falo de adubos químicos e agrotóxicos, essa utilização de adubação química e agrotóxica, ela tem por característica
né, promover o impacto ambiental, contaminação do solo. Muitas vezes as máquinas, se utilizadas de maneira excessiva, promove uma erosão no solo, tá? Então, os problemas ambientais também surgem com a agricultura moderna, tá? É muito bonito falar em tecnologia, em elevada produtividade, mas nós temos muitos impactos ambientais relacionados a essa agricultura moderna. Eu espero que vocês tenham lido isso na apostila na página 9. Tem tudo isso na página 9, beleza? Nós temos um texto aqui complementar, né? África testa limite de salto no desenvolvimento. Quando nós formos fazer exercício mais à frente, a gente volta nessa parte, tá? E eu gostaria de destacar para vocês também, na página 11, o que nós chamamos de outras modalidades de agricultura. Além da agricultura itinerante, da agricultura irrigada e dessa agricultura moderna, que são divididas nessas três categorias, de acordo com as tecnologias utilizadas, nós temos outros critérios, né, outras características também para classificar a agricultura na América e na África, né? Existem outras formas de classificar modelos agrícolas. Nós temos 3 pontinhos aqui, né, 3 tópicos aqui na página 11, que fazem referência a outras modalidades, outros modelos agrícolas. Quando eu falo em itinerante, irrigada e moderna, é a maneira como se produz no campo em relação à tecnologia utilizada. Não sei se vocês perceberam. A itinerante é muito mais rudimentar e arcaica. A irrigada é um pouco mais moderna por utilizar sistema de irrigação, às vezes não tão mecanizada. Mas a agricultura moderna, né, é a que se utiliza de mais tecnologia na produção. Julie, pode ligar o microfone e perguntar. Tá me ouvindo? Perfeitamente, Julie. É o seguinte, tem muitos tipos de agricultura. Eles foram criando porque um foi perdendo a eficiência e foi criando para melhorar, ou todos são usados? Todos são usados, Julie. Todos são usados. Um exemplo da itinerante, da irrigada e da moderna, que são os 3 tipos de agricultura que nós estudamos agora, isso depende o quê? Das características econômicas dos países e das pessoas que praticam essa agricultura, né? Então, depende muito o quê? Da condição econômica dos países, das famílias. Por exemplo, no Brasil, nós temos pessoas que praticam, até hoje, agricultura itinerante. Algumas praticam agricultura irrigada. Só que nós temos grandes fazendas que praticam agricultura moderna, né? Dificilmente você vai ter um pequeno agricultor praticando agricultura moderna. Por quê? Porque é muito caro. Então depende o quê? Da situação do recurso financeiro, né? Mas tem uns mais eficientes que outros, então. Exatamente, Júlia. Exatamente. É igual nessa página 11 agora. Outras modalidades de agricultura. Além da tecnologia utilizada, nós temos outros critérios que dividem a agricultura em outras classificações, né? E elas podem ser misturadas umas com as outras. Tá? Tudo depende da condição, dos critérios, é isso aí. Vamos no primeiro tópico aqui, ó. De acordo com a produtividade com a área ocupada. Nós temos a agricultura intensiva e a extensiva. Daqui a pouco eu vou explicar a diferença entre elas. Conforme as técnicas, segundo tópico aqui, ó, conforme as técnicas utilizadas voltadas para a alimentação saudável. Ó, é um outro critério. De acordo com a alimentação saudável, nós temos outros tipos de agricultura. Nós temos a convencional. O que é agricultura convencional? Utiliza agrotóxico. Nós temos a agricultura agroecológica, né, que utiliza bem menos agrotóxicos, agroflorestal, que faz um consórcio entre agricultura e floresta, e a orgânica, que não utiliza nenhum agrotóxico. Então, tá vendo, Júlio? Depende do critério, né? De acordo com a produtividade área ocupada, intensiva e extensiva. De acordo com a alimentação convencional, agroecológica, agroflorestal e orgânica. No Brasil, terceiro tópico, né? O IBGE classifica a agricultura de acordo com objetivos, estrutura e tamanho da produtividade. No Brasil, de acordo com o objetivo, a estrutura e o tamanho da produtividade, o IBGE divide a agricultura em familiar ou não familiar, que também é chamada de patronal. Então, galera, atenção nesses vários tipos, nessas várias modalidades de agricultura.
No terceiro parágrafo, pessoal, no segundo parágrafo tem uma observação importante, ó. Da mesma forma que as práticas agrícolas modernas podem potencializar a agricultura irrigada, essas modalidades de agricultura não são excludentes, ou seja, muitas vezes uma mesma propriedade pode ser classificada de diferentes modos. Depende do critério, depende do ponto de vista, depende da condição, como a Júlia colocou, tá bom? Esse terceiro parágrafo eu queria que vocês destacassem na apostila de vocês. Ó. De maneira geral, a forma intensiva, o que é agricultura intensiva? Ela está mais presente no sistema da agricultura moderna. Né? Por quê? Porque é um modelo agrícola que utiliza muito mais tecnologia, muito mais intenso controle e monitoramento das lavouras. Né? Enquanto a extensiva predomina na agricultura tradicional, como a itinerante. Né? O que é agricultura extensiva? É aquela agricultura que utiliza muitas vezes grandes áreas, mas que não tem tanta tecnologia. Tá? A agricultura familiar. O que é agricultura familiar? Aquela agricultura que é praticada pelo núcleo, né? Pela família daquele agricultor. Né? A mão de obra é familiar. Você não contrata funcionários para trabalhar na sua propriedade. Você e sua família trabalham na sua propriedade. Diferente da agricultura não familiar, que também é chamada de patronal. Lembra patrão e empregado. O que é agricultura não familiar ou patronal? Né? O agricultor, né, o dono da fazenda, contrata funcionários para trabalhar. Então percebam que existem várias modalidades, vários tipos de agricultura, né? De acordo com a forma de produção, de acordo com a tecnologia utilizada, né? De acordo com o tipo de alimento produzido. Tá bom, pessoal? Então, são vários tipos de modalidades de agricultura e de sistemas de agricultura, que essa página 11 também traz, né? Além da itinerante, da irrigada e da moderna, que são 3 tipos de agricultura, 3 classificações gerais de agricultura, nós temos outras modalidades, né? Ela pode ser intensiva ou extensiva, né? Ela pode ser familiar ou não familiar, tá? Então, isso varia bastante. Uma não elimina a outra. Às vezes, um tipo de agricultura pode se enquadrar em várias classificações. Tá? Isso mais à frente, também ao longo do ensino médio, vocês vão estudar bastante esses tipos de agricultura. E uma outra característica, uma outra informação importante, tá, galera, que eu queria destacar nessa página 11 para vocês, é o fato do Brasil estar entre os maiores produtores, né, exportadores agrícolas mundiais. Né? O Brasil é um grande produtor agrícola e exportador de produtos agrícolas. Né? Soja, milho, algodão, açúcar, café, né? E sucos cítricos. Alguém lembra o nome da expressão desses produtos agrícolas para exportação, que eu também chamava de matéria-prima para exportação? Alguém lembra? Soja, milho, algodão, açúcar, café. A carne também entra nesse tipo, mas já é pecuária, não é agricultura. Quem lembra desses produtos agrícolas de exportação, né? E também do minério de ferro, que é outra matéria-prima de exportação? Quem lembra o nome? Commodities. Muito bem, Matheus. São as commodities. Então, nesse último parágrafo da página 11, puxa uma setinha e escrevam commodities. Eu vou escrever corretamente, Matheus, só faltou um M, ó. Commodities agrícolas de exportação do Brasil. Está aqui no chat, ó. Commodities agrícolas de exportação do Brasil. Podem destacar aqui no texto da página 11. Soja, milho, algodão, açúcar, café, frutas cítricas. São as principais commodities agrícolas. A carne bovina, suína e de frango, Rubens. Não, aí já é pecuária. Já é criação de animais. Por isso que a gente costuma falar commodities agropecuárias, que são tanto as commodities agrícolas quanto as pecuárias. Mas como aqui nós estamos trabalhando agricultura, as commodities agrícolas, né, fruto de plantio, são essas aqui citadas na página 11. Né? No Brasil, as principais regiões, né, produtoras dessas commodities agrícolas, galera, é o Cerrado, né, a região centro-oeste do Brasil, a região sul, né, e uma parte aí da região norte, né, que começa a ser desmatada para dar lugar às lavouras, infelizmente. Tá bom? Galera, gostaria de saber se tem alguma dúvida em relação à agricultura moderna e outras modalidades de agricultura.
Né? Pode falar, Matheus, pode abrir o microfone. Eu tenho uma pergunta sobre a questão de compra e venda das produções agrícolas. A compra e venda interfere diretamente na produção de ambas as produções, seja ela moderna, tradicional? Interfere? Então, Matheus, deixa eu só fazer um comentário, foi muito boa essa sua pergunta. Eu vou fazer um seguinte resumo para você. Eu vou comparar a agricultura familiar e a patronal. Pode ser? Para você entender. Por exemplo, agricultura familiar. O que é agricultura familiar? É aquela agricultura produzida, praticada em propriedades menores, né? Com mão de obra familiar, geralmente produtos agrícolas que são consumidos no mercado interno. Vamos pegar o caso do Brasil, consumidas aqui, nos supermercados, nas feiras livres. Se você pega uma agricultura patronal, que são aquelas grandes fazendas produtoras de soja, por exemplo, lá de Goiás, do Mato Grosso, você tem uma produção de soja que tem como principal destino não o consumo da soja aqui no Brasil. Ah, mas fabrica o óleo de soja, beleza. Mas a maior parte é destinada para onde? Para o mercado externo. Tá? Caio perguntou, eles também fazem para a própria subsistência? A agricultura familiar, ela produz para a própria subsistência e também para o comércio interno, tá, Caio? Já a agricultura patronal, a maior parte da produção é voltada para exportação, beleza? Então, cuidado, a agricultura familiar não é somente para subsistência, para a própria sobrevivência. Ela muitas vezes é para subsistência, mas também é comercializado, né, no mercado interno, né, em pequenos mercados e feiras. Né? Vai para a indústria? Até vai, mas é bem menos. Tá bom? Geralmente são os alimentos in natura que nós consumimos sem ser industrializado. Já boa parte da soja, do milho, do algodão, já vai para indústrias, tanto no Brasil, para ser industrializado, mas também, né, maior parte para o mercado externo, exportado para outros países, que são o caso dessas commodities que nós falamos agora. Tá bom? Beleza, galera? Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Eu gostaria de que vocês prestassem muita atenção nessa página 11, porque quando nós falamos em outras modalidades da agricultura, são tipos de agricultura que seguem diferentes critérios, diferentes classificações. Tá? Rubens, os 3 tipos mais gerais de agricultura, sim, de acordo com a forma de cultivo: itinerante, irrigada e moderna. É a maneira de se cultivar. Itinerante, irrigada e moderna. De acordo com o tamanho da propriedade, de acordo com a mão de obra utilizada, aí nós já temos outros tipos. Né? A agricultura familiar, a agricultura patronal. De todas essas modalidades da agricultura aqui, pessoal, que eu falei para vocês nessa página 11, eu gostaria que vocês destacassem 2. Tá? As 2 que nós falamos no terceiro tópico aqui da página. No caso do Brasil, o IBGE divide. Né? Agricultura familiar e agricultura patronal. Eu gostaria que vocês destacassem na apostila. Tá? Agricultura familiar e agricultura patronal. E principalmente que vocês soubessem as características da agricultura familiar e da agricultura patronal, que está nesse penúltimo parágrafo aqui. Ó. A agricultura familiar, realizada em grande parte com a mão de obra da própria família, né? E em unidades rurais pequenas e médias. Já a patronal, o agricultor é contratado por uma empresa agrícola e os funcionários, né, não são necessariamente da família. Tá? Tanto a agricultura patronal quanto a familiar, elas estão cada vez mais se modernizando. Pessoal, cuidado para não confundir a agricultura familiar com itinerante. Existem propriedades familiares que praticam aquela agricultura itinerante, bem arcaica? Existe. Mas existem agricultura familiar, existem propriedades familiares que também utilizam elementos da agricultura moderna que nós estudamos. Então, tá vendo como que não dá para separar necessariamente uma da outra? Né? Observe esse trator aqui na página 11. Ó. Agricultura familiar com auxílio de equipamentos modernos. Ela deixou de ser familiar? Não. Mas ela não necessariamente é itinerante, ela pode ser moderna. Mas é familiar, porque é pequena propriedade e a mão de obra da família. Não são de funcionários. Beleza, galera? Deu para pegar? Deu para entender? Tranquilo, pessoal?
Alguma dúvida? Né? Então vale a pena aí fazer um resumo disso. Amanhã nós vamos trabalhar na página 12 e 13, né? Um pouco da pecuária e outras atividades no espaço rural. Vamos lembrar, né, meus queridos? Espaço rural não é somente agricultura. Tem pecuária, tem extrativismo, tá? Tem várias outras formas de extrativismo, beleza? Que nós vamos estudar amanhã, tá bom? Tranquilo, pessoal? Então, se alguém por acaso ainda não leu, né, porque essa sugestão de leitura foi antes do recesso, página 12 e 13, façam a leitura para amanhã, deem uma revisada para a gente discutir, para eu explicar a matéria e tirar dúvida de vocês. Beleza? Pessoal, valeu pela participação, obrigado, né? E até a nossa aula de amanhã. Amanhã a gente continua espaço rural na América e na África com pecuária e outras atividades, e a gente também finaliza espaço rural, tá? Já para a semana que vem a gente entra em espaço urbano da América e da África. Vai ficar um pouco mais complexo, mas a gente precisa estudar também, né, as características do espaço urbano desses dois continentes que nós vemos estudando desde o início do ano, tá bom? Obrigado a você, João. Obrigado, Aninha. Obrigado, Matheus, Júlio, Caio, galera que sempre participa aí com a gente. Fiquem com Deus, galera. Até amanhã. Tchau, tchau.